programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, como vai? Veja agora. Eu queria discutir diferentes concepções de crítica de mídia que emergem em produções acadêmicas e que trabalham no âmbito da escola um olhar crítico sobre a mídia. Professores, professoras, no caso um professor da rede pública, produz conhecimento. Isso não tem preço. Colocamos o prêmio Maria, em homenagem à nossa companheira Maria de Nazaré, a nossa querida Fufa, e a nossa companheira Maria Helena Gabriel. E durante o 12º Congresso do Sindiúti, momentos para discussões em grupo. Aqui estamos com o Grupo 1, que discutiu sobre conjuntura internacional e nacional. Um olhar preocupado para o que anda acontecendo no Brasil e no mundo. Bem-vindo ao 12º Congresso Sindiúti, 24º Trabalhadores de Educação do Estado de Minas Gerais. O Grupo 2, Conjuntura Mineira, trouxe para o debate preocupações da ordem do dia, a luta em defesa do piso salarial e do rateio do Fundeb para todos os educadores e educadoras de Minas Gerais, inclusive aposentados e aposentadas. A gente precisa de realmente encontrar novos caminhos para a nossa luta. Políticas educacionais, políticas para a diversidade e inclusão. O Grupo 3 fez esse debate. E o que ficou evidente? Há muito ainda o que se fazer para incluir todos e todas. Porque foi criado o coletivo LGBT, mas não saiu da história, não saiu do papel, não saiu do sonho. Representatividade importa. Esse foi um dos assuntos discutidos no Grupo 4, que debateu sobre o balanço político. Eu estou falando de coisas que eu vivo na minha região. No plano de lutas, discutido no Grupo 5, a construção de comitês populares para defender a escola pública e muito mais. Progressão em pagamentos de direitos que ficaram atrasados de publicação anteriores, assim como aposentadoria, férias-prêmio e etc. O Grupo 6 fez a discussão sobre a estrutura sindical, fazendo a leitura item a item do Estatuto da entidade. Ou que a direção eleita tenha sido extinta por não cumprir as normas estatutárias. Estou achando aqui tudo muito bom, está sendo construtivo, vai dar para levar muitas informações interessantes para a sala de aula e também para meus colegas de trabalho. Talvez um dos principais momentos do 12º Congresso do Sindiúti esteja aqui. Os congressistas se reuniram no dia 31 de janeiro em grupos temáticos para discutir as principais lutas da categoria para o ano de 2023. Das discussões feitas em grupo foram trazidas para aprovação na plenária final do 12º Congresso do Sindiúti. Estão em regime de votação as delegadas e os delegados do 12º Congresso do Sindiúti que aprovam a pauta de reivindicações discutida nos grupos de trabalho e debatida aqui neste plenário. Por favor, se manifestem levantando o crachá de votação. Está aprovada a nossa pauta de reivindicações da campanha salarial educacional de 2023. O Congresso está para lá de ótimo, muito bom momento, época especial em que estamos reivindicando nossos direitos. É com uma alegria muito grande que eu reencontro companheiros e companheiras de longa jornada, tem exatamente 20 anos
não mais de 20, né? 22 anos que eu deixei a direção do Sindiúti. Então, o Sindiúti é uma escola que eu levo comigo e eu sempre fico muito feliz de poder falar desse sindicato, dessa experiência, reencontrar pessoas como hoje eu encontrei aqui. Bom, mas eu vim aqui para falar sobre o livro Educação Escolar e Crítica de Mídia. De que surgiu esse trabalho? Em primeiro lugar, da importância social da mídia e do fato de que nós temos que pensá-la criticamente. Um segundo aspecto é que nem toda interpretação, nem toda fala sobre a mídia, ainda que seja uma fala contundente, é uma fala crítica. Então é importante também que a gente trabalhasse o conceito de crítica de uma maneira mais global e depois adaptasse a noção de crítica à crítica de mídia. E um terceiro elemento importante, e tem muito a ver com a experiência que eu tive no Sindiúti e como educador da rede pública, é que tudo que a gente procura fazer em termos de uma melhoria da educação, essas experiências já existem no Brasil. E elas existem muito pela ação dos educadores. Então, quando eu falo em crítica de mídia na educação brasileira, eu já tenho um conjunto de experiências que precisam ser reunidas e publicizadas, porque elas já existem a partir de práticas que os próprios educadores desenvolvem nas suas escolas. A ideia, então, ela surge a partir da seguinte proposta. Eu queria discutir diferentes concepções de crítica de mídia que emergem em produções acadêmicas e que trabalham no âmbito da escola um olhar crítico sobre a mídia, considerando que nem toda interpretação midiática é necessariamente uma interpretação crítica. A crítica de mídia, então, ela estaria sustentada na medida em que a mídia ela se torna uma importante forma cultural que atravessa todos os campos do conhecimento e todas as práticas sociais, inclusive a educação. Como que deveríamos pensá-la criticamente no âmbito educacional? Então, eu trabalhei com uma revista, que é a revista Comunicação e Educação. Essa revista, ela existe desde 1994 e ela trabalha com várias experiências pedagógicas, mas com um viés que sempre coloca a interação da comunicação e da educação como objeto de reflexão dessa revista. Então, fiz um recorte do ano de 2014 até o ano de 2019. Então, ao avaliar aí cerca de 192 artigos que trabalhavam com temáticas que eu pensava ser de crítica de mídia na relação entre comunicação e educação, eu cheguei ao final a um número aí de cerca de 54 artigos que eu trouxe para pensar e elaborar o que seria esse trabalho de crítica de mídia na educação. A crítica de mídia centrada na cultura midiática significa que ela traz experiências onde se destaca a crítica ao papel passivo da audiência. Muitos de nós, principalmente quando via as fake news, imaginava assim que as pessoas são como se fossem pessoas no estado de nudez psicológica, como se elas fossem incapazes de olhar criticamente para uma notícia e pensar sobre ela. Eu acho que a atitude de um educador tem que ser uma atitude que confronta essa perspectiva. Porque se a gente não apostar na capacidade dos nossos estudantes de lerem criticamente a realidade,
nós também não teremos estímulo para realizar o nosso trabalho. Então, essa visão de que as pessoas são apenas, digamos assim, manipuladas pelos meios de comunicação, é uma perspectiva que nós rejeitamos. Há uma predisposição cultural também na sociedade brasileira a aceitar e a dialogar e a defender, inclusive, propostas fascistas, senão a gente não teria o resultado que teve com o apoio popular também que teve nesse projeto que a gente, temporariamente, conseguiu uma vitória sobre ele. A educação também é algo, e não é novidade para nós, que vai além desses espaços escolares. E o ambiente cultural no qual a escola se insere, ele é um lugar também que desafia os nossos estudantes a se projetar. Então, o direito à expressão é muito mais do que o direito de usar um recurso comunicativo. Num segundo momento, a crítica centrada no poder e no papel da comunicação social, a mídia discutida como poder, pensada a partir de suas relações com o mercado e a democracia. Muitas vezes os interesses do mercado são contrários aos interesses democráticos. A crítica de mídia reivindica nesse debate, né? Que se reivindica nesse debate, não se difere da crítica ao poder político e aos agenciamentos manipulados por ele na comunicação social. Então, o que se propõe é o desnudamento das estratégias de poder por trás de um uso comum das linguagens, dos produtos midiáticos, desde a informação e ao entretenimento. Então, pensar a mídia não é pensar apenas jornalismo, não é pensar apenas rede social, é pensar também toda a produção cultural e de entretenimento que a gente tem na nossa sociedade. Para nos ajudar aqui a pensar sobre o livro, né, quem escreveu aí preâmbulo, prefácio do livro, né, e a nossa companheira, deputada estadual, reeleita com os votos da nossa categoria da educação, 248.664 votos, a Beatriz Cerqueira. Primeiro dizer que foi uma honra conhecer o trabalho do Écio. Nós nos conhecemos aí na militância, né? Na militância sindical. Eu começava a minha descoberta do Sindiúti quando o Écio nos dirigia, né, enquanto dirigente estadual, e depois acompanhei os trabalhos anteriores dele, os estudos que sempre relacionavam de alguma forma a questão da mídia e comunicação com a educação. Então, acho que a primeira questão que me chama a atenção é que professoras, né, no caso um professor da rede pública, produz conhecimento. Isso não tem preço, não é? A ideia de quem está no chão da escola não elabora, que é o que a gente o que é muito dito para a gente, aliás, o controle do tempo. Hoje, os governos tentam controlar o tempo docente para que você não pense e não elabore. Tenta controlar a sua formação, inclusive, não é? Então, quando você vê, como eu vi, né, há 20 anos atrás, 15, era um professor da rede pública estudando, produzindo e compartilhando a produção através de um livro. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo, que mostra que é do lugar que a gente está, que é do lugar da nossa profissão, a gente elabora. A gente estuda, a gente reflete e a gente contribui para mudar a realidade. Então, acho que esse é um aspecto que a gente precisa sempre lembrar, né? Nós enfrentamos agora um projeto de lei do governo do Estado que tenta retirar o nível de doutorado da valorização profissional. Porque é aquela ideia de que para que um doutor na sala de aula? Para que eu vou valorizar um doutor numa sala de aula? Quando é o contrário, são os melhores, as melhores, e com a melhor formação que tem que estar a serviço da classe trabalhadora. Então, a todos que estudam, que eu sei que na categoria tem muita gente batalhando, um mestrado, um doutorado,
e um pouco sem fôlego, né? Pela ausência de perspectiva que hoje as carreiras, principalmente do Estado, nos dão em muitos municípios, persistam. E quando eu fui convidada a fazer uma breve apresentação do livro, e ouvindo agora também o Écio apresentar todo o trabalho dele, eu me lembrei de muito do que nós vivemos, principalmente a partir de novembro de 2018, e isso persistiu durante esses 4 anos, porque eu recebi muitos colegas na Assembleia Legislativa, numa disputa de narrativa, de desacreditar a profissão docente, de desacreditar a escola, porque nós estamos enfrentando no último período uma grande disputa estratégica. A educação é uma grande disputa estratégica. E para disputá-la, no que eles querem, que é transformar a educação como direito em mercadoria, é preciso desacreditar a escola pública, é preciso tirar dela esse papel do pensamento crítico e é preciso transformá-la numa mera prestadora de serviço sem a crítica. O que nós enfrentamos nesse período não foi pouca coisa, no sentido de tirar da escola o direito de pensar e o direito do pensamento crítico. A profissão docente foi atacada agora, como ela não foi atacada, eu não sei, desde a redemocratização, né? Um dos maiores ataques que nós sofremos, porque era necessário. É necessário tirar a profissão docente para que a escola possa ser ocupada como um lugar da mercadoria, que é o que nós estamos enfrentando. Enfrentamos essa agenda nacional e continuamos enfrentando-a no Estado. Nós ainda não tivemos a dimensão do que é o somar na rede estadual, porque ela está em 3 escolas, não é? Mas ela tem uma dimensão de tirar esse lugar do público da escola e do controle, não é? E do controle do cotidiano pedagógico, do cotidiano da escola, que é avassalador. E eu me lembrava, ao pensar sobre a importância do estudo que ele nos apresentava, como é que essa disputa, ela passa pela comunicação, ela passa pela construção de uma narrativa que favoreça desacreditar o trabalho docente na sociedade, faz com que se desacredite a ideia de que tem que investir recursos públicos na escola pública. Eu enfrentei muito esse debate com o Partido Novo na Assembleia, porque a tese deles é de que o povo tinha que ter o mesmo direito que o filho do empresário. Mas é evidente que o filho do acionista da Andrade Gutierrez ou da Vale jamais vai estudar numa escola dirigida por OS, que é o que o Estado apresenta. Mas no imaginário popular é sempre essa disputa de que o privado é melhor, de que o privado teria mais qualidade, que no privado não aconteceriam questões burocráticas ou problemas que acontecem na escola pública. Essa dimensão da transformação da educação como um direito para a mercadoria passa pela disputa das narrativas que nós vivemos no último período. E aí se entrelaçam, né? Escola sem partido, escola cívico-militar e educação domiciliar, para retirar a escola do lugar estratégico que ela precisa, estratégico e crítico que ela precisa exercer na sociedade. Então, muito importante que estudos como que o Écio se dispõe a fazer, compartilha conosco, publica, para que nós possamos fazer essa disputa, né? Eu vejo muito, Écio, eu sou obrigada a acompanhar, né, toda a agenda do governo do Estado. O governo não disputa tantas pautas como ele disputa a pauta da educação. Passam a observar. Porque a disputa do lugar da educação, os governos fazem. Você apresentou várias sínteses, né, do trabalho que vão reforçar exatamente isso, o lugar da mídia como esse lugar que vai fazer a disputa da representação de poder. E isso passa pela educação. Estrategicamente, nós ainda não aprendemos a tratar a educação como esse lugar da disputa estratégica. E eu acho que o estudo do Écio traz essa importante contribuição. Então, o que eu posso dizer a vocês? Leiam,
assim que vocês conseguirem encontrar o livro, porque ele já acabou aqui. Mas ele prometeu uma nova leva que a gente vai encontrar com o Varley, que está em todas as nossas assembleias, encontros, etc., que é um lugar importante para que, a partir dessa leitura, a gente possa ir reelaborando a nossa visão, o nosso pensamento. E foi uma grande honra poder compartilhar este lugar, né, de dizer da importância de que estudos como o dele cheguem até a gente e de que professores da rede pública elaboram, pesquisam, produzem. E o que nós precisamos cobrar é que haja cada vez mais valorização e perspectiva na carreira dos nossos profissionais da educação que fazem esse importante processo de elaboração, de pesquisa, e que contribuem para a reflexão da nossa realidade. SEMA quer diminuir nosso salário, eu também fiquei triste, mas não vai acontecer porque nós vamos à luta e nós vamos vencer a luta. Nós estamos aqui, companheirada, para que a gente fazer o lançamento do projeto do Prêmio Maria Maria. O Prêmio Maria Maria é o projeto de organização local por local de trabalho. E nós sabemos de todas as dificuldades, de todos os conflitos que nós enfrentamos no local de trabalho. O Sindiúti compreende que é fundamental que nós nos organizemos no nosso local de trabalho. E diante do debate que foi feito pelo coletivo de aposentados, e um dos desafios que nós percebemos da categoria é a necessidade de fazer com que nós, aposentados, permaneçamos sempre na luta. Nós temos as nossas experiências, nós temos a nossa vivência, nós aprendemos a luta lá na criação da UTE. E como o sindicato é um sindicato que muitos de nós que criaram a UTE estão aqui nesse momento, é muito importante que a gente também permaneçamos na luta. E como desafio, nós precisamos trazer a nossa experiência, a nossa vivência, de tudo que nós vivenciamos na Constituição, né, na criação da UTE, para acolher os que estão chegando. Nós precisamos somar, porque a luta ela é feita com soma. Precisamos somar a nossa experiência, a nossa vivência, a nossa resistência com a juventude, com os que estão chegando. O Prêmio Maria Maria se constituirá como um conjunto de ações de incentivo ao desenvolvimento de projetos de organização por local de trabalho. Nós que somos aposentados, a nossa experiência, valorizar nós que já contribuímos e continuamos contribuindo e acolher aos que estão chegando, que estão exercendo a educação no seu ambiente escolar, no seu local de trabalho, no chão da escola. E é com isso que nós colocamos o prêmio Maria Maria, em homenagem à nossa companheira Maria de Nazaré, a nossa querida Fufa, e a nossa companheira Maria Helena Gabriel. Então, um abraço a todas e todos. O edital será publicado e nós vamos orientando no que for possível e que nós, aposentados, nos inseramos nesse projeto. É muito importante. O congresso é maravilhoso, porque nos proporciona conhecimento. Todo conhecimento é bem-vindo. Nós vamos receber as nossas crianças da ciranda. Muitas vieram com as avós, com as mães, com os pais. Cadê a equipe azul? E qual que é o grito de luta da nossa equipe da ciranda?
A ciranda do Sindiúti. A ciranda do Sindiúti tem coletividade! Agora a equipe verde aqui, ó. Cadê a equipe verde? E aí o grito de luta da nossa equipe verde. Agora a equipe vermelha, hein? Qual será que é o grito de luta da equipe vermelha? Agora a equipe amarela. Qual é o grito de luta? Então nós vamos agradecer as educadoras da ciranda, que foram coordenadas pelo movimento de atingidos por barragem. Agradecer e aplaudir as nossas crianças. Palmas para a nossa ciranda, porque é assim que nós vamos transformar o nosso país. Ensinando as nossas crianças a serem tolerantes, a aprenderem a viver em coletividade. É assim que a gente vai mudar esse país. Lindo demais. Muito, muito obrigada a todas as educadoras, todos os educadores e as crianças que ficaram na nossa ciranda. E o desafio para nós é conseguir manter aqui em Minas Gerais a nossa legislação, a Lei 21.710, que regulamenta o nosso piso, que garante o reajuste com paridade para as professoras aposentadas e que colocou todas as carreiras com direito ao reajuste do piso. Esse governo negacionista, esse governo privatista, que dragou os recursos do Fundeb nos projetos Somar, Mãos Dadas e Trilhas do Futuro, retirou do seu salário, do nosso Fundeb, nos negou o nosso salário, sendo que Minas Gerais tinha sim os recursos disponíveis para pagar o piso, para conceder reajuste 33,24, para melhorar o IPSENG, para fazer toda a política, para fazer concurso público. Nenhum governador que passou por esse Palácio da Liberdade, que buliu com as professoras, conseguiu dar prosseguimento. Nós continuaremos de pé. A política de criminalização do sindicato, de destruição da nossa entidade, de destruição da nossa categoria, nós vamos enfrentá-la, como enfrentamos o choque de gestão, como enfrentamos a ditadura militar, como enfrentamos e derrotamos o Bolsonaro no nosso país. Foi esta categoria que garantiu os 47 mil votos de diferença que elegeu o presidente Lula aqui em Minas Gerais. Porque quem mexeu com as professoras precisa aprender. Não mexam com as professoras, não mexam com os trabalhadores em educação, não mexa no primeiro maior sindicato do estado de Minas Gerais, no segundo maior do Brasil, do terceiro da América Latina, que nós vamos fazer os enfrentamentos que forem necessários. É isso que traz, e além disso, as lutas em defesa das outras pautas que não são as pautas corporativas. Mas nós precisamos focar também no direito ao nosso piso, no direito ao salário. Porque a gente sabe o que nós passamos nesse último período, vendo o salário da professora, do trabalhador, diminuir a cada dia, porque tem caristia, porque o botijão de gás custava mais de R$150, porque a gente não tinha dinheiro para ir trabalhar, porque a passagem estava cara e o combustível caríssimo. Então, pessoal, essa é a nossa tarefa, garantir a continuidade, a existência do nosso sindicato, que foi forjado na luta, que nasceu muito antes do seu CNPJ, companheiros que dedicaram a vida, que dedicaram toda a trajetória de vida na luta, e nós vamos continuar existindo. Até a próxima semana!